Olá, amigos e amigas, agradeço a atenção de todos vocês mais uma vez em relação aos vídeos que tenho postado em meu canal do YouTube, tenho também compartilhado no Facebook, mas o meu canal fica aqui mesmo no YouTube. Agradeço a todos vocês por assistirem ao meu vídeo e esse tem por tema a cremação e o espiritismo. Que o espiritismo fala a respeito da cremação do corpo físico. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Mas a cremação, de modo simples, define-se pela incineração ou queima do corpo de um corpo morto. Para que isso ocorra, o corpo em questão precisa ficar ao menos 24 horas numa câmara fria após a sua liberação por hospitais ou pelo IML, Instituto Médico Legal. Isso é uma lei federal, uma lei de número 6.015. E a cremação no Brasil, ela exige que se espere, então, no mínimo 24 horas para que possa ocorrer. O espiritismo, ele não proíbe a cremação dos cadáveres do corpo morto. Uma vez que nada no espiritismo é proibido, mas vamos explicar. O espiritismo é uma doutrina de liberdade, mas é, antes de tudo, uma doutrina de conscientização e, claro, de responsabilidade. Diz que nós temos liberdade de ação ou livre-arbítrio, mas tudo com responsabilidade. Tudo que eu faço, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Com relação à cremação, recomenda-se muita cautela para aqueles que venham a adotar esse procedimento, em substituição a sepultamento do corpo físico. Muitas pessoas hoje estão indo para a cremação, fazem um pedido antes, olha, depois que eu morrer, peço que vocês cremem, façam a cremação do meu corpo físico. Isso existe um pagamento maior do que o sepultamento do corpo inteiro, morto. Eu, particularmente, não farei nenhum tipo de pedido como esse. Já, digamos assim, nas conversas que a gente tem com os familiares, já está resolvido que eu, quando o meu corpo físico ele perder toda a sua energia e houver a morte desse meu corpo físico, pode ser feito o sepultamento normal e natural que se faz mesmo. Não faço nenhuma questão. Você tem que pedir antes, de morrer, claro, sem dúvida nenhuma. O nosso corpo material, que é energia densificada. O corpo é uma energia densificada. Ele se liga ao espírito, que é o ser inteligente, de essência sublimada. Ele se liga ao corpo físico através do perispírito. O perispírito é um elemento mediador entre os dois corpos da natureza, corpos de natureza extremamente diferentes. O corpo físico é matéria, o espírito é espírito, são coisas diferentes. A ligá-los existe o perispírito, que é um envoltório semimaterial do espírito. Então, quando eu desencarnar, o corpo físico será sepultado, mas eu retornarei para o plano espiritual que nos envolve com o perispírito. Ele me acompanha. Ele é constituído de substância etérea muito sutil, muito mais fluídica do que material, sendo que essa parte material ela é muito menos denso do que a matéria do corpo de carne. Então, no centro espírita, ou quando as pessoas dizem assim, estou vendo o espírito de fulano de tal pessoa, na realidade está vendo o perispírito, que conserva quase sempre a feição da última encarnação que teve. Então, quando eu desencarnar, eu acredito que naturalmente eu irei, depois de um certo tempo, eu irei para o centro espírita que eu faço parte. E lá eu irei trabalhar
procurarei trabalhar, se me for permitido, e os médiuns videntes, ao me verem, me verão da forma como eu sou, para que eles reconheçam, olha, é o Jorge que está aqui. O que pode acontecer de diferente é que eu posso rejuvenescer um pouco, se for permitido, o meu corpo físico. Mas eu aparecerei com essa aparência, para que me reconheçam. Não, é o Jorge que está aí. Da mesma forma, os nossos familiares, pais, mães, avós, quando aparecem no centro espírita, há trabalho, sempre há trabalho, não é por brincadeira, não é a passeio. Quando o médium vidente os vê, falam, olha, está aí a tia, ou o tio, ou o pai, ou o irmão, ou a mãe, né? É sempre com essa aparência que teve na sua última encarnação. Se com a morte, como vimos, o espírito ele está totalmente desconectado do corpo material, podemos concluir de imediato que tudo o que foi feito, ou tudo que fosse feito com o cadáver, não deveria atingir o espírito, por falta de ligações reais. Porque na realidade, com a morte do corpo físico, haverá um desligamento total de mim, espírito, com relação ao corpo físico que eu ocupei. Assim poderíamos, pensando dessa forma, cremar o cadáver. Mas as coisas não são bem assim, porque o espírito, mesmo liberto da matéria, ele continua a pensar, a ter desejos e sentimentos. Então não há um desligamento total e imediato. Você ainda tem sensações, muito embora você não esteja mais habitando o corpo material, mas as sensações continuam. O espírito irmão X, conhecido também como Humberto de Campos, nos adverte que a atitude crematória não pode ser precipitada, podendo vir a ter consequências desagradáveis para o espírito desencarnante. Morrer, diz o espírito, não é libertar-se facilmente. Para quem varou a existência na Terra entre abstinências, sacrifícios, sempre trabalho louvável no bem, a arte de dizer adeus é algo de felicidade ansiosamente saboreada pelo espírito. Eles retornam para o plano espiritual felizes de terem cumprido muito bem a sua missão. Mas para o comum dos espíritos, que são imperfeitos ainda, afeitos aos chamados comes e bebes de cada dia, para os senhores da posse física, para os campeões do conforto material e para os exemplares felizes do prazer humano, na mocidade ou mesmo na madureza, tornar-se um cadáver não é serviço de poucas horas. Daí o legalmente esperar-se 24 horas ou até mais do que isso. Por quê? Porque ainda o espírito estará sentindo-se ligado ao corpo físico, muito embora não estará ligado mais ao corpo físico, mas ele vai ter essa sensação. O espírito Emmanuel, no livro O Consolador, com psicografia do Chico Xavier e, claro, autoria do espírito Emmanuel, na questão 151 ele diz assim: na cremação faz-se necessário exercer a piedade com os cadáveres, demorando-se por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas seguintes ao desenlace, em virtude, ou em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então o que acontece? Nós temos que, claro, a liberdade dentro da lei, a liberdade de fazer a cremação dos corpos já mortos, dos corpos físicos mortos, mas tenhamos um pouco de paciência para fazer isso. Façamos uma parte de oração para o espírito que desencarnou e que vai ser cremado, para que ele possa efetivamente desligar-se completamente, porque ele ainda, nós vemos muitos casos nas reuniões mediúnicas
do espírito que já desencarnou há longos anos, décadas, às vezes até séculos, e eles se sentem ainda naquele corpo que eles usavam na última encarnação. Agora imagina um espírito totalmente desequilibrado, em que ele desencarna e rapidamente se faz, mais de 24 horas depois, claro, se faz a cremação. Ele vai ter sensações assim angustiantes, né? Da própria queimação, do fogo, sem dúvida nenhuma. Por isso que a cremação não é nada, não é proibida pelo Espiritismo de modo nenhum, mas há que se ter bastante equilíbrio para que se faça a cremação. Pois acredito, né, em minha opinião, que esse é um fato que cada vez mais ocorrerá no planeta Terra, porque o espaço, né, um dia vai tornar-se diminuto. O tema é intrigante, é atual, existem muitos livros falando sobre cremação e espiritismo. Em 10, 12 minutos, como são os meus vídeos, não encerramos o assunto. Mas se eu despertei em vocês a curiosidade para ler sobre o tema, já estará muito bom. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Peço que, se quiserem, compartilhem o vídeo. Se puderem fazer o grande favor de se inscreverem em meu canal, ficarei muito grato. Fiquem bem, fiquem em paz.